Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um treinamento da empresa Gente Mais. Hoje falaremos sobre o tema NR11, atividades com pontes rolantes. Mas antes, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Tiago, sou técnico em segurança do trabalho e bombeiro civil há 12 anos. Atuei já em vários segmentos, como indústrias alimentícias, construção civil, eletricidade, consultoria e treinamentos. Também já fui professor em um instituto técnico e atualmente estou como instrutor de treinamentos normativos e palestrante de saúde e segurança do trabalho na empresa Gente Mais Consultoria e Treinamentos. Falaremos então aí sobre o tema NR11, atividades com pontes rolantes, um pouquinho aí de procedimentos do nosso dia a dia, o que a gente precisa estar fazendo nas nossas operações com ponte rolante, para que a gente minimize as probabilidades de acidentes envolvendo esse equipamento. É um equipamento extremamente importante nas rotinas industriais hoje em dia. Várias empresas possuem pontes rolantes para fazer essa movimentação de peças e materiais para agilizar esse processo. Então, é uma ferramenta extremamente importante, desde que a gente consiga operá-la de uma maneira segura, que eu consiga fazer com que essa ponte rolante, com que essa atividade em si não traga nenhum prejuízo ao operador da ponte rolante e aos demais trabalhadores envolvidos nessa atividade, demais equipamentos que estejam aí nas proximidades e também outras pessoas que possam não estar envolvidas nas atividades, mas que por algum motivo trabalham próximo à ponte rolante, estejam passando por ali. Então, eu preciso seguir esses procedimentos, esse passo a passo de segurança para que eu consiga fazer uma boa operação do equipamento. Então, o nosso objetivo hoje é estar passando para vocês um pouco desse conhecimento, dessas regras, desse passo a passo, para quem ainda não conhece, e estar relembrando também para quem já é operador do equipamento, para quem isso já faz parte da sua rotina do dia a dia. Então esse é um momento de parar um pouquinho, refletir, e espero que ao término aí do nosso treinamento você consiga estar identificando quais são as situações de risco que você tem lá no seu dia a dia, que envolvem aí a ponte rolante, e consiga estar fazendo uma reflexão, Será que realmente eu estou conseguindo operar o equipamento da maneira mais segura? Não estou colocando a minha vida e a de outros trabalhadores em risco? O que eu preciso melhorar na minha operação? O que eu posso fazer de diferente? Sempre com o objetivo maior aí, de preservação das vidas, Todo mundo precisa voltar para casa no mínimo igual como saiu de lá, todo mundo inteiro, vivo, com saúde. Então, o nosso grande objetivo desse treinamento é estar passando as diretrizes aí para que você, operador de ponte rolante, consiga trabalhar com segurança, desenvolver todas as suas atividades rotineiras aí com segurança para você mesmo e para as demais pessoas aí, colegas de trabalho, que porventura estejam aí ligadas direta ou indiretamente com essa operação. Então, esse é o nosso grande objetivo aqui. Então, dando sequência aí, a operação da ponte rolante não é tão simples, não é qualquer pessoa que pode estar fazendo essa operação, porque ela exige um conhecimento técnico e uma habilidade para a execução das tarefas pertinentes ao seu trabalho. Para isso, o operador tem que estar preparado e manter o seu equipamento adequado às atividades do dia a dia. Então, é um equipamento que não pode ser operado por qualquer pessoa. Não posso simplesmente, tem só uma botoeira ali, é tranquilo, é para cima, é para baixo, para trás, para frente.
Qualquer pessoa pode operar? Não, né? Eu preciso ter o conhecimento técnico do equipamento, saber exatamente as suas funções, para que ele serve, a maneira correta, né, e mais segura de estar operando esse equipamento, né, e de estar mantendo ele em boas condições de uso. Isso vai evitar, né, um desgaste desnecessário desse equipamento, às vezes um esforço desnecessário, né, e também vai estar garantindo a minha segurança. Então não pode ser qualquer pessoa, né, para operar a ponte rolante. Tem que ser alguém que tenha a capacitação, o conhecimento técnico, ou seja, que tenha o treinamento. E além disso, precisa também ter a anuência da empresa, né? Ou seja, a autorização por parte do empregador. Eu posso ter participado de outros treinamentos, eu sei operar a ponte rolante, né? Mas para poder operá-la na empresa que eu trabalho, eu preciso que ela me autorize, né? E ela vai me autorizar através do treinamento, né, de formação ou de reciclagem para o operador de ponte rolante, e também através de uma autorização formal, né? Eu tenho que ter essa liberação por parte da empresa, né? Seja ela uma identificação no meu crachá de trabalho, uma identificação lá no meu capacete, um registro formal que a empresa faz disso. Então ela vai manter lá no seu arquivo, na sua pastinha, registrado que você é um operador de ponte rolante e está autorizado. Ou seja, de alguma forma, a empresa tem que me autorizar a fazer essa operação. Então não é qualquer pessoa que pode assumir a operação da ponte rolante. Desse equipamento tão grande, tão robusto, né, que se não operado da maneira adequada, da maneira segura, pode trazer grandes problemas também, né? Então é uma grande responsabilidade, né? Tanto a operação da ponte rolante, né, quanto as condições de uso desse equipamento. A gente vai ver daqui a pouco aí que existem algumas avaliações, algumas manutenções preventivas, né, que são precisas, são necessárias, para que o operador, a ponte rolante, o equipamento também tenha as suas condições seguras de uso. Então, para que eu consiga operar essa ponte rolante com segurança, eu preciso ter esses conhecimentos técnicos, eu preciso ter esse treinamento, né? Eu preciso ter a capacitação, né? E também a autorização da empresa, né? É primordial, né, essa questão do treinamento. Não é como uma bicicleta aí que eu vou aprender a andar de bicicleta, eu vou montar na bicicleta e vou sair andando. Posso cair, posso me machucar também, né? Mas é algo mais simples. Já uma operação de ponte rolante, um equipamento tão grande, tão robusto, que faz a movimentação, né, também de peças, de materiais, né, bem pesados, bem robustos. Eu não posso simplesmente sair testando, né? Fazer igual lá ao andar de bicicleta, né? Vou testar aqui, ver como que funciona esse botão, esse controle. Né? Não pode ser dessa forma, porque eu vou estar colocando aí a minha vida e a de outras pessoas em risco. Então eu preciso ter o conhecimento do equipamento, da forma correta de utilizá-lo, né? As manutenções preventivas, as inspeções que são necessárias serem feitas nesse equipamento, para que tanto eu como operador de ponte rolante, né, e o equipamento estejam em boas condições. Então esse é um dos nossos objetivos aqui também, né? Tudo isso visando a prevenção dos acidentes. A gente sabe aí que quando a gente tem um acidente com ponte rolante, dificilmente vai ser algo de pequena proporção, algo leve, né? Normalmente aí são acidentes ou que causam uma lesão incapacitante aí, né? Ou na maioria das vezes acidentes fatais aí. Então a gente precisa, né, seguir exatamente todos os procedimentos, todo o passo a passo, para que a gente consiga trabalhar de uma forma segura. Então, o primeiro passo aí é ter a capacitação, o conhecimento técnico do equipamento, né, para poder operá-lo com segurança. Então, não é qualquer pessoa, não é de qualquer forma que eu faço essa operação. Então, primeiro,
ter o treinamento, conhecimento técnico aí, das regras de segurança para fazer a operação, né? E também conhecer o equipamento, né? A maneira segura de operá-lo e de mantê-lo em boas condições de uso, né? Então, não basta apenas eu saber operar a ponte rolante, né? Então, eu tenho que também ter o conhecimento da legislação de segurança, de higiene, das normas regulamentadoras vigentes, preservação do meio ambiente, postura, né, questão ergonômica, precaução de acidentes de trabalho. Isso fará com que o operador aumente a vida útil do equipamento e previna acidentes de trabalho. Então é extremamente importante que, além de saber operar, né, a ponte rolante, que eu tenha o conhecimento das normas de segurança vigentes, que eu conheça as regras básicas de operação, que eu conheça o meu equipamento, né? Quais são aí as inspeções, as manutenções de rotina que eu preciso ter com aquele equipamento, com a minha ponte rolante, né? De uma maneira que eu consiga operá-lo, né? Aumentando, né, a sua vida útil e prevenindo, né, os acidentes de trabalho. Então, eu preciso não simplesmente somente saber operar equipamento. Isso é importantíssimo, é óbvio, né? Eu preciso conhecer, né, mas também eu preciso conhecer, né, quais são as outras normas de segurança, quais são os outros o passo a passo, para que eu consiga trabalhar de uma maneira que eu não prejudique o equipamento e que também eu não cause acidentes de trabalho. Então é importante, né, eu saber a parte operacional do equipamento, né, de que maneira eu movimento a minha ponte rolante, como que eu devo fazer aí a amarração das cargas, né, a elevação dessa carga, desse material, mas também é primordial que eu saiba a maneira segura de operá-lo, de fazer uma intervenção, uma manutenção, né, para que esse meu equipamento, né, sempre esteja em boas condições de uso e assim eu previna acidentes. É importante, né, que eu saiba identificar, né, essas condições boas e más de utilização do equipamento, porque, né, a gente vai ver posteriormente aí que se esse equipamento não estiver em boas condições de uso, eu não devo utilizá-lo, eu não posso utilizá-lo. Aí eu vou exercer o direito de recusa lá, né? Se eu tenho uma situação de risco grave iminente, ou seja, se eu for utilizar a minha ponte rolante e ela não está em condições de segurança, ela pode, pelo simples fato de eu operá-la, acabar ocorrendo um acidente, uma queda de material, uma queda do equipamento, e aí eu posso estar atingindo outras pessoas, outros equipamentos, né, ou eu mesmo como operador. Então eu não devo fazer qualquer atividade com a minha ponte rolante. Eu vou exercer o meu direito de recusa. Então é importante eu saber quais são as condições de segurança do equipamento para poder, né, identificar lá no meu dia a dia, né, antes do início da minha operação, eu estar fazendo uma avaliação e entendendo de que forma aquele equipamento está no momento, né, se tem ou não condições de segurança para eu fazer a operação. Eu não posso simplesmente chegar lá e ligar o equipamento e vamos embora, vamos pegar material, vamos transportar. Eu preciso antes fazer toda uma avaliação para entender, se aquele equipamento está atendendo ou não a expectativa da segurança do trabalho, né? Se ele está em boas condições de uso, se eu consigo fazer qualquer operação com ele de uma maneira segura, né? Então eu tenho que avaliar todo o equipamento, né, e os seus acessórios também, cabo de aço, corrente, fita, gancho, a corda utilizada como cabo guia, se eu tenho um sinaleiro, se eu tenho visualização do local. Então fazer toda uma inspeção de maneira geral no equipamento, né, e também nas operações que eu vou realizar, né, para ter certeza que eu tenho condição de segurança para estar realizando a atividade. Então, ok, é necessário, eu tenho que saber sim a parte operacional do equipamento, mas não basta somente eu conhecer a operação do equipamento, saber o que cada botão faz ali,
né? Isso é importante, mas não só isso, né? Além de saber fazer a operação do equipamento, eu preciso seguir o passo a passo, eu preciso seguir as regras de segurança para que eu consiga aí tá tanto preservando o equipamento quanto também tá evitando aí acidentes de trabalho, né? Continuando, existem vários modelos aí de ponte rolante, né? Portanto, é indispensável que o operador, né, tenha em mãos aí, né, tenha fácil acesso ao manual. Todo equipamento vai ter as suas características específicas aí, né? Então é necessário que, além do treinamento, né, do conhecimento técnico para operar esse equipamento, que ele também possua aí à sua disposição o manual de cada ponte rolante, de cada equipamento que ele for utilizar, porque isso vai estar auxiliando, ajudando aí a sanar possíveis dúvidas, né, em relação ao bom funcionamento da ponte rolante, do nosso equipamento. Então, a gente tem diversas marcas, diversos modelos de ponte rolante com capacidades diferentes, né, que tem às vezes até os princípios iguais aí, né, a sua funcionalidade aí, basicamente vai ser sempre a mesma, pouca coisa vai mudar de uma ponte rolante para outra, mas é importante que eu tenha esse manual disponível para que eu consiga estar buscando as informações lá, por exemplo, de capacidade desse equipamento, de manutenções preventivas, de quanto em quanto tempo eu preciso estar fazendo uma manutenção preventiva. Em caso de manutenção corretiva também, esse manual vai me auxiliar a estar buscando uma peça, um componente, entendendo qual é o problema que está ocorrendo lá com a minha ponte rolante. Lembrando que qualquer tipo de manutenção, intervenção que eu preciso fazer no equipamento, aí já não é o operador da ponte rolante quem faz essa manutenção, essa intervenção, Aí existem as equipes próprias de manutenção para fazer essa atividade, então manutenção elétrica, manutenção mecânica, A parte do operador vai se limitar aí a estar fazendo uma inspeção visual no equipamento, alguns testes. Quando realmente eu precisar fazer uma manutenção mais a fundo, eu preciso ter a equipe responsável, a equipe própria para isso, Então, a equipe de manutenção mecânica, a equipe de manutenção elétrica, às vezes pode ser uma empresa terceirizada, que vai fazer esse tipo de intervenção. Então, o manual, ele tem que estar disponível lá para o operador, pode ficar lá guardadinho lá com o empregador, na segurança do trabalho, enfim. Mas em caso de alguma dúvida, tanto do operador como da equipe de manutenção, de quem estiver de certa forma ligado aí, direto ou indiretamente nessa operação, precisa ter acesso a esse manual. A CIPA, por exemplo, se tiver com alguma dúvida aí de algum procedimento, pode estar fazendo essa consulta também. Enfim, é importante que eu tenha disponível esse manual para estar sanando quaisquer dúvidas aí que eu possa ter em relação à operação, à manutenção, alguma inspeção que eu preciso fazer na minha ponte rolante. Como a gente falou, existem alguns fabricantes, algumas marcas e modelos de ponte rolante, então eu preciso sempre estar atento a alguns pontos, apesar das funcionalidades serem bem parecidas aí, a gente vai ver a seguir aí como é formada a ponte rolante, os seus componentes, são muito parecidos entre eles, mas principalmente essa questão de capacidade do equipamento, essas questões mais técnicas de manutenção, de inspeção que eu preciso fazer, essas informações eu consigo estar buscando no manual. Então nunca faça qualquer tipo de operação na ponte rolante sem ter certeza daquele movimento, daquela operação que você vai realizar. Eu preciso conhecer todos os comandos, todos os movimentos, a capacidade desse meu equipamento, para quantas toneladas é aquela ponte rolante,
de que forma que eu consigo fazer o acesso lá ao meu material, que eu vou fazer a movimentação dele, se eu tenho que fazer algum tipo de amarração diferente, se eu tenho que proteger alguma quina, né? Então, eu só faço a operação do equipamento, né, quando eu tiver 100% seguro, né, quando eu conhecer todos os procedimentos, todas as regras, né, de operação e de segurança. Assim, eu estou evitando um esforço desnecessário do equipamento, aumentando a sua vida útil e principalmente preservando vidas. Então, é extremamente importante, né, que os operadores, né, e os demais envolvidos aí na operação de ponte rolante tenham acesso a esse manual, né, que vai auxiliar aí no cumprimento dessas regras e procedimentos de segurança. Assim também, como chegando para a gente agora na tela, né, a gente também entende que a ponte rolante ela serve para facilitar o nosso dia a dia, né, dando suporte no levantamento, transporte e movimentação de materiais, né? Ou seja, elas são fundamentais hoje em dia dentro de um processo de trabalho nos diversos segmentos que a gente tem nas indústrias, né? E para que esses objetivos sejam alcançados, né, a gente deve ter sempre em primeiro lugar a segurança na operação. Então, a norma é bem clara, ela nos diz aí, né, que a ponte rolante serve para levantamento, transporte e movimentação de peças e materiais, né, única e exclusivamente, né, para movimentação, transporte e levantamento de peças e materiais. Ela não fala de transporte de pessoas, né, é única e exclusivamente, né, para que eu consiga estar levando uma peça, um material, uma ferramenta, uma máquina de um local para outro com segurança, sem um esforço físico humano, né? Então é uma ferramenta de trabalho que proporciona um conforto maior, né, ergonomicamente falando, né, para os trabalhadores. Então eu não preciso estar empurrando, puxando nada. É o equipamento que vai fazer esse trabalho por mim. Eu vou ficar apenas ali coordenando as suas ações, né? Operando o equipamento com o controle na mão ali, né? Dizendo se é para subir, se é para baixar, ir para frente, para trás, de um lado para o outro, né? Então, ele veio para facilitar, né, o nosso dia a dia. Então, hoje, em diversas empresas, em diversos processos operacionais aí, a gente tem a ponte rolante como uma ferramenta essencial, né? Como uma ferramenta que sem ela eu ia demorar muito para fazer algumas atividades, algumas operações, né? Ou simplesmente nem conseguiria realizar. Eu precisaria do apoio de outros equipamentos, de muita gente envolvida talvez. Então, né, a ponte rolante veio para facilitar o nosso dia a dia, facilitar as operações, né, sempre nas atividades aí de transporte, movimentação e levantamento de peças e materiais. Esse é a função, esse é o objetivo de uma ponte rolante dentro de uma empresa, né? Tudo que fugir disso está fora dos procedimentos operacionais padrões de uma ponte rolante, né? Se eu estiver utilizando para transportar pessoas, para elevar pessoas, para fazer algum tipo de atividade de manutenção, ou seja, está fora dos padrões, está fora das normas de segurança, né, para que aquele equipamento foi desenvolvido. Então eu estou colocando a minha vida, a vida de outras pessoas em risco. Então, única e exclusivamente é um equipamento aí para levantamento, transporte e movimentação de peças e materiais, né? Então, preciso ter o conhecimento técnico, a autorização da empresa para operar o equipamento, né? Ter disponível lá o meu manual de segurança de cada equipamento, né? Cada marca, cada modelo, e saber qual é a sua funcionalidade. Para que serve a ponte rolante, né? Que a gente acabou de falar aqui, que é para levantamento, transporte e movimentação
de peças e materiais diversos, de máquinas, de outros equipamentos, né? Tendo esse passo a passo aí, né, bem fixado na minha cabeça, né, para que ela serve, quem pode operar, o que eu preciso ter para poder operar a ponte rolante, eu estou minimizando as probabilidades, né, de acidentes com o equipamento, né? E outro item importante aí, né, também é o conhecer um pouquinho da história, né, o porquê da ponte rolante, né, o porquê da segurança do trabalho, né, como ela chegou até hoje aqui, né, nesse padrão que existe hoje de segurança do trabalho, né? Então, não é algo de agora. Lá atrás, né, com o início lá da Revolução Industrial, a gente teve aí uma mudança de processo de trabalho, né, onde eram todos trabalhos manuais, feitos de forma artesanais, né? Todo mundo trabalhava lá na área rural, no seu sítio, na sua fazenda, na área rural. Basicamente eram trabalhos manuais, né, que eram realizados. E aí, lá com o início da Revolução Industrial, foram surgindo as primeiras máquinas, os primeiros equipamentos, né, as produções em série, né? Então, conseguia-se produzir muito rapidamente, mas às vezes não conseguia dar vazão a essa produção, né? Fazer uma estocagem de uma forma mais rápida, uma movimentação desses materiais, né? Então, aí foram surgindo alguns equipamentos, né? Então, deu-se início lá na Revolução Industrial, né? Então, foi uma época de muito ganho em processos industriais, né? Em linhas de produção, onde a gente conseguiu atender uma demanda maior aí, né, de produção nos diversos segmentos aí, né? Então foram surgindo as primeiras cidades, né, os grandes centros aí urbanos, e aí houve também uma necessidade de se ter mais produtos, né, mais materiais em abundância, né? Eu tinha mais gente na cidade, então era mais gente para ter a alimentação, para ter meios de transporte, para ter combustíveis, enfim, eu precisava, né, naquele momento, ter as coisas em maior quantidade, e de uma forma mais rápida. Então foi aí que as linhas de produção foram cada vez mais aumentando, né, foram surgindo máquinas e equipamentos, porém, com isso também, né, surgiu as primeiras fábricas, né, as primeiras indústrias, né, e em decorrência disso, né, por apenas estar se olhando para essa necessidade aí de produção, né, esqueceu-se de um outro fator importante, que era a segurança do trabalho, né? Então, foi um período aí, né, que houveram muitos acidentes, né, de trabalho. As mortes, principalmente de crianças, aí, eram muito frequentes. Não existia horário de trabalho. Então era muito comum aí, né, terem jornadas aí de 16, 18, 20 horas de trabalho, né? Não existia aí também nenhuma preocupação quanto à idade desses trabalhadores, né? Então existiam crianças aí a partir de 5, 6 anos e até os mais idosos, né? Não havia nenhum tipo de preocupação aí com os procedimentos de segurança, né? Então, as primeiras máquinas e equipamentos que, por um lado, trouxeram muitos benefícios, né, para as linhas de produção, por outro lado, essas mesmas máquinas e equipamentos não existiam nenhum tipo de proteção delas. Então, acabava causando muitos acidentes. Então, era uma jornada de trabalho excessiva, não se tinha controle de idade, podia trabalhar criança, idoso, homem, mulher, e não se tinha um padrão de segurança. Então, muitas pessoas se acidentavam, perdiam braço, perna, membros, né, e muitos morriam também, né, e acabava que esses trabalhadores acidentados, né, aqueles que não morriam, acabavam ficando à margem da sociedade, né? Porque eles não conseguiam mais produzir,
porque perdeu um braço, perdeu uma perna, ficou cego, né? Ou seja, ele não servia mais para a indústria, né? Porém, naquele momento também não havia nenhuma precaução, nenhuma preocupação aí com as questões pós-acidente de trabalho, né? Então, simplesmente aquele trabalhador acidentado, né, ele ia ficar à margem da sociedade, ele não ia conseguir trabalhar mais em nenhum outro local, né, ia depender de doações aí, de ajuda de parentes, de amigos próximos aí da sociedade, e muitas das vezes, né, esses acidentados, esses mutilados, acabavam vivendo na rua aí, acabavam tendo seus últimos dias morando debaixo de uma ponte, enfim, não tinham condições nenhuma de segurança dentro aí das operações, das indústrias, e nem uma seguridade social, não se tinha uma previdência social, um INSS lá, para dar um suporte em caso de acidente. Então, realmente, era um momento aí dessa revolução industrial que houveram números de guerra, né, quando a gente fala de acidentes de trabalho. Muitas pessoas lesionadas, mutiladas e mortas decorrentes, né, a esse avanço aí, né, da revolução industrial, que trouxe sim muitos benefícios, porém, para que tenha se dado a devida importância aí para a segurança do trabalho, para a vida das pessoas, tiveram que ocorrer muitos acidentes, muitas lesões, muitas mortes, para que se iniciasse aí um processo de transição com mais segurança.